A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo para glorificar a Deus e abençoar a sua vida. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal e após o vídeo compartilhe ele se ele te abençoar. E eu quero te fazer uma pergunta. A letra mata? O Espírito vivifica? Bora para a vinheta. Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Muito bem, irmãos. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6 diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança ou de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que significa isso? Dentro desse quadro, dessa playlist do nosso canal, que é Metanoia, uma nova mente, um novo entendimento, estamos aqui para poder o quê? Trazer o contexto correto ao qual está esse versículo, para combater situações erradas pelo qual esse versículo embasou algumas situações, como disse. Quantas vezes nós ouvimos a citação desse versículo dentro de um contexto seguinte, que nós precisamos muito mais de ter revelações espirituais do que o conteúdo da Bíblia, do que os ensinamentos bíblicos. Infelizmente isso é muito comum no meio pentecostal, onde existe uma inclinação muito grande para a oração e pouca inclinação para a leitura e meditação da palavra. E quando diz isso, estão combatendo o quê? Não, você não pode interpretar e nem ensinar a Bíblia de forma literal. Você precisa de algo a mais do que o que está na Bíblia. Irmãos, o que está na Bíblia é o suficiente, porque toda ela é divinamente inspirada e apta para trazer discernimento e ensinamento. Se fosse assim, o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, estava o quê? Se contradizendo quando escreveu a carta a Timóteo, aonde ele instrui Timóteo ao quê? A estudar a palavra, a meditar na palavra. Então o que nós temos que aprender? Vamos analisar o contexto, porque pegam esse versículo fora do contexto e cria essa heresia para combater a palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada. O que diz o contexto? O apóstolo Paulo aqui, quando ele traz esse versículo, ele não está aqui nos ensinando métodos de interpretação da Bíblia, que é o que eles fazem. Ele está aqui trazendo o quê? Uma distinção entre a antiga aliança e a nova aliança, a lei de Moisés e o evangelho de Cristo. É tanto que ele fala o seguinte, vamos voltando para o texto: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, uma nova aliança, não da letra. E quando ele fala letra, ele está se referindo o quê? Aos mandamentos, à lei de Moisés, mas do Espírito. E quando ele fala mas do Espírito, ele está se referindo à nova aliança. A nova aliança, que é o Evangelho de Cristo, que é a doutrina dos apóstolos, que é também a continuidade do Evangelho que Cristo introduziu, agora ministrado, revelado pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Essa é a nova aliança. Isso quer dizer o Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que ele quis dizer com a letra mata e o Espírito vivifica? Vamos entender melhor. Quando nós vamos para Êxodo 20, assim que Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai e desce, ele encontra os hebreus cultuando um bezerro de ouro que acabavam de ter feito. E a primeira cláusula da lei dos 10 mandamentos era o quê? Não colocarás outro Deus diante de ti. A primeira cláusula, eles já tinham o quê? Infringido ela. O que diz o contexto? Moisés vai lá, quebra as tábuas da lei e traz a sentença sobre aquele povo. Quebra o bezerro, faz um pó dele e aplica a consequência do pecado. Todo pecado gera morte. Ou seja, eles eram dignos de morte. Naquele dia, por consequência do pecado,
para cumprir a lei, morreram cerca de 3.000 pessoas. Mas o Espírito vivifica. Aí é interessante que Jesus institui a nova aliança, o Espírito Santo dá continuidade a ela, e no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce ali em Jerusalém, 120 homens recebem o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, e os ouvintes começam a entender nas suas próprias línguas e acham aquele negócio assim um pouco confuso, ficam assustados e julgam que eles estavam bêbados. E quando Pedro ele vem e explica o que estava acontecendo, fazendo menção dos livros proféticos, em específico de Joel, da promessa de Joel, ao qual Deus enviaria e derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, quando ele explica aquilo ali, as pessoas creem em Jesus e 3.000 pessoas que estavam mortas espiritualmente ressuscitam espiritualmente. E é tão interessante que o Sinai de onde Moisés desce com a lei, esse fato aconteceu 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa onde Deus liberta os hebreus do Egito. Pentecostes, 50 dias depois da morte de Cristo. Só que lá no Sinai houve morte por causa da lei. Agora no Pentecoste houve vida por causa da nova aliança. Isso é tremendo, irmãos. E em Gálatas 4, o apóstolo Paulo ele faz ali também, de forma alegórica, ele faz ali uma comparação ou uma distinção entre a lei e a nova aliança, usando Agar e o Monte Sinai para se referir à lei, os 10 mandamentos, antiga lei, Antigo Testamento, e referindo-se a Sara e a Isaac como símbolos da nova aliança. No caso, Agar e Sinai, filhos fazendo referência à escravidão por causa da lei, e Isaac e Sara fazendo referência ao que? A liberdade pela graça, pelo Espírito da graça, pelo Evangelho da graça. Porque pela graça de Cristo nós somos libertos do pecado e também somos libertos do quê? Da morte eterna. Louvado seja Deus por isso. Então quando ele diz que o Espírito, que a letra mata e o Espírito vivifica, ele simplesmente está fazendo o que? Uma distinção entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, no caso, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, é só isso. E isso é muito forte, por quê? Porque a Nova Aliança, diferente da Antiga, ela traz a regeneração do ser humano, a transformação que Deus sempre quis que a lei gerasse no homem, mas não gerou. Porque a lei ela era de fora para dentro. Agora a nova aliança é de dentro para fora. É forte. Porque quando recebemos a Cristo, Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo, que é Deus, ele começa um processo de regeneração. O que a lei não fez de regenerar o homem, a graça faz. E o salmista Davi tinha esse entendimento. Ele fala o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que ele quis dizer? A tua palavra eu coloquei ela dentro de mim. E dentro de mim ela vai trazer a transformação. E eu não vou mais pecar contra ti. Então é isso que significa, irmãos. A letra mata e o Espírito vivifica. Então vamos lançar fora esse conceito errado que nós tínhamos desse texto, que nos atrapalhou muito tempo. Com isso, quantas pessoas tinham medo de estudar a Bíblia, com medo de estudar a Bíblia, e isso ia fazer com que a vida espiritual delas diminuísse, e deram mais ênfase aos dons espirituais como evidência de uma vida espiritual, do que viver os mandamentos como uma verdadeira evidência de uma vida espiritual. Porque viver os mandamentos de Cristo é viver de forma espiritual. Isso sim é viver de forma espiritual. E é interessante que muitas vezes acham que a nova aliança, ela está o quê? Ela está cancelando a antiga aliança. Não, ela não veio cancelar a antiga aliança. O próprio Jesus falou isso, que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. E ele pega toda a lei e resume ela em 2 preceitos. Amar a Deus sobre todas as coisas, no sentido vertical, e amar o próximo como a ti mesmo, no sentido horizontal. Ou seja, a cruz de Cristo. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, eu estou fazendo o quê? Eu estou evidenciando uma regeneração do meu ser, aonde eu não vivo para mim mesmo, aonde eu estou crucificando a minha carne, estou negando a mim mesmo em função de Deus e do meu próximo.
Isso é o Evangelho da Graça, que regenera o homem. Louvado seja Deus! Então é isso que o texto quis dizer. Jesus ele veio confirmar a lei porque a lei é boa. O apóstolo Paulo em Romanos diz, a lei ela é boa e ela é espiritual. Com a graça de Deus, nós conseguimos obedecer os mandamentos que sem a graça nós não obedecíamos. E os mandamentos nada mais são do que exteriorizar a regeneração do nosso ser pelo Espírito Santo de Deus que nos proporciona isso. Então, agora, corrigindo esse erro teológico ou doutrinário, que você possa aplicar essa verdade na sua vida e estudar a palavra, porque o Espírito aqui de 2 Coríntios 3,6 se refere ao Evangelho da Graça. É ele que vivifica, é o Evangelho que vivifica, é a doutrina dos apóstolos, que é a continuidade do Evangelho de Cristo, que vivifica, que dá vida. Isso sim é ser um ser espiritual em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que essa palavra possa acrescentar e edificar a sua vida em Cristo Jesus. E até a próxima.